Meu nome é Cíntia Caroline dos Santos e hoje vou apresentar sobre as bases do diagnóstico viral, um tema extremamente relevante dentro da microbiologia clínica, especialmente considerando o impacto das infecções virais na saúde pública. Com o avanço de doenças como HIV, influenza e Covid-19, o diagnóstico viral deixou de ser apenas confirmatório e passou a ser fundamental para decisões clínicas, terapêuticas e epidemiológicas. Durante a apresentação, vou estar apresentando a introdução do vírus, o conceito, objetivos do diagnóstico viral, quais são os tipos de amostras clínicas, a fase da infecção e também sua importância, a importância da coleta, classificação dos métodos diagnósticos, critérios para escolha do método diagnóstico, aplicações clínicas e epidemiológicas, conclusão e as referências. O diagnóstico viral consiste no conjunto de técnicas laboratoriais utilizadas para detectar, identificar e caracterizar vírus em amostras clínicas, podendo ser realizado de forma direta, por meio da detecção do próprio vírus ou de seus componentes estruturais, como antígenos e material genético, ou de forma indireta, através da identificação da resposta imunológica do hospedeiro. As infecções virais representam um dos maiores desafios da microbiologia clínica e da saúde pública global, sendo responsáveis por elevadas taxas de morbidade e mortalidade. Doenças causadas por vírus como o vírus influenza, o HIV, os vírus das hepatites e o SARS-CoV-2 demonstram a relevância do diagnóstico preciso e oportuno. Além disso, fatores como alta capacidade de mutação viral, diversidade genética e dependência de células hospedeiras para sua replicação tornam o diagnóstico viral mais complexo, quando comparado ao diagnóstico bacteriano. Diante dessas limitações, houve uma evolução significativa dos métodos diagnósticos, migrando de técnicas clássicas, como isolamento viral, para abordagens moleculares altamente sensíveis e específicas. O isolamento viral é considerado o padrão ouro no diagnóstico virológico, porque permite confirmar a presença de vírus viável, ou seja, com capacidade real de se replicar e causar infecção. Apesar de sua alta especificidade e importância na confirmação diagnóstica, o isolamento viral apresenta limitações significativas, como o tempo prolongado para a obtenção de resultados, o alto custo e também a necessidade de infraestrutura laboratorial especializada. Em alguns casos também, a baixa sensibilidade. Por esse motivo, na prática clínica atual, ele é frequentemente substituído por métodos moleculares mais rápidos e sensíveis. No entanto, continua sendo essencial em contextos de pesquisa, estudos epidemiológicos e validação de novos testes diagnósticos. Dessa forma, embora nem sempre seja o método mais utilizado na rotina, o isolamento viral permanece como referência por sua capacidade de comprovar a infectividade do vírus. O que são vírus? Os vírus são entidades biológicas acelulares, caracterizadas como parasitas intracelulares obrigatórios, pois dependem completamente da maquinária metabólica da célula hospedeira para a sua replicação. Estruturalmente, são compostas por material genético, como DNA ou RNA, nunca ambos, capside proteica e, em alguns casos, envelope lipídico. Uma característica importante é a elevada taxa de mutação, especialmente em vírus de RNA,
como o vírus da dengue e o HIV, o que impacta diretamente na evasão do sistema imunológico e também na eficácia dos métodos diagnósticos. Além disso, os vírus podem apresentar diferentes padrões de infecção. Infecções agudas, como exemplo, tem o vírus da influenza, infecções crônicas, como exemplo, o vírus da hepatite C, e infecções latentes, como exemplo, tem o herpes vírus. O que vai influenciar diretamente na escolha da técnica diagnóstica mais adequada. Agora, falando um pouco mais sobre os objetivos do diagnóstico viral. O diagnóstico viral, ele possui múltiplos objetivos, que vão além da simples identificação do agente infeccioso. O diagnóstico etiológico vai permitir identificar o vírus responsável pela infecção, diferenciando-o de outras causas, como bactérias. Orientação terapêutica é fundamental para infecções que possuem tratamento específico. Como exemplos, temos HIV e hepatites virais. Monitoramento clínico. A quantificação da carga viral permite acompanhar a progressão da doença e a resposta ao tratamento. Controle epidemiológico. Vai permitir identificar surtos, rastrear transmissão e implementar medidas de controle. E qual seria a importância do diagnóstico viral? O diagnóstico viral, ele impacta em múltiplos níveis. Clínico, que seria a confirmação da infecção, e também a diferenciação de doenças bacterianas. Terapêutico, seria a escolha de antivirais e também o monitoramento da resposta. Prognóstico, seria a avaliação da gravidade. Além disso, também a predição de evolução. Epidemiológico, é essencial no controle de surtos, além da identificação de variantes. E também o diagnóstico laboratorial. Ele vai ser essencial na quantificação da carga viral e também nos estudos de resistência. O diagnóstico viral, ele não deve ser interpretado isoladamente, mas sim integrado com todo o contexto clínico. Agora, para falar da coleta e transporte de amostras, trouxe esse quadro que mostra que a escolha da amostra ela vai depender diretamente do local onde o vírus está atuando, ou seja, do tropismo viral. Por exemplo, nos vírus respiratórios, como o influenza e adenovírus, a coleta é feita por suave nasal, porque o vírus ele está presente nas vias aéreas. Já nas infecções gastrointestinais, como rotavírus, a amostra ideal são as fezes. Quando o sistema nervoso central está envolvido, como em infecções por herpes simples ou enterovírus, a coleta já é feita no licor. E nas infecções sistêmicas, como HIV e hepatites, utilizamos o sangue para um melhor diagnóstico. As amostras clínicas elas podem ser coletadas em diferentes partes do corpo humano. E quais seriam as condições de armazenamento? Amostras como tecidos, fluidos, fezes, suave, podem manter a curto prazo em geladeira a 4 graus Celsius por mais de 24 horas seria ideal, na verdade, um congelamento a menos 70 graus Celsius, porém, este congelamento ele pode comprometer no resultado. O ideal mesmo seria fazer a coleta da amostra e já realizar o diagnóstico
porém a gente sabe que muitas vezes isso não é possível e, além disso também, os métodos moleculares, ele requer uma conservação mais rigorosa. Entrando agora nas fases da infecção, durante uma infecção viral, a quantidade de vírus e a resposta do organismo mudam ao longo do tempo, e isso vai influenciar diretamente no diagnóstico, começando pela fase aguda, que ocorre logo no início da infecção. Há uma alta carga viral. Nesse momento, o vírus está circulando em grande quantidade. Por isso, métodos moleculares como a PCR são mais indicados. Em seguida, temos a fase intermediária, onde o organismo começa a montar uma resposta imunológica, ou seja, começa a produzir anticorpos, mas ainda não em níveis elevados. Já na fase tardia, a quantidade de vírus diminui e ocorre o predomínio de anticorpos, principalmente IgG. Nesse estágio, os métodos sorológicos são mais úteis. Um ponto muito importante é a chamada janela imunológica, que é o período entre a infecção e a produção detectável de anticorpos. Nesse intervalo, os testes sorológicos podem dar falso negativo, mesmo que o paciente esteja infectado. Por isso, é essencial escolher um método diagnóstico de acordo com a fase da infecção. Falando sobre a classificação dos métodos, eles são divididos em 5 grandes grupos: o virológicos, sorológicos, moleculares, bioquímicos e também alterações fisiológicas. O ideal é que utilize uma combinação de técnicas para um diagnóstico mais confiável. Como foi dito anteriormente, o isolamento viral ele é considerado um método padrão ouro e tem como principal característica a detecção de vírus viáveis, ou seja, vírus que ainda possuem capacidade de se replicar. Como essa técnica ela é feita? Basicamente, consiste em colocar a amostra do paciente em contato com o sistema biológico, como células, para verificar se o vírus ele consegue se replicar. Se houver replicação, isso vai confirmar que o vírus está viável. Apesar de ser altamente específico, é um método demorado e pouco utilizado na rotina clínica. A cultura celular é um dos principais métodos utilizados para o isolamento viral. Funciona da seguinte forma: células são cultivadas em laboratório até formar uma monocamada, ou seja, uma única camada de células. Depois disso, a amostra do paciente é adicionada e caso o vírus esteja presente, ele vai infectar essas células. Existem 2 tipos principais: células primárias, possuem vida curta, e linhagens contínuas, se multiplicam indefinidamente devido às alterações genéticas. A escolha da célula vai influenciar diretamente na capacidade de replicação do vírus. Após a infecção das células, podemos observar alterações chamadas de efeito citopático. Essas alterações são causadas pela replicação do vírus dentro da célula. O efeito citopático são alterações morfológicas observadas nas células infectadas, como lise celular, que seria a destruição da célula, formação de sincícios, que é a fusão de várias células formando uma célula gigante,
vacuolização, que é a formação de espaços dentro da célula. Os ovos embrionados também são muito utilizados para o cultivo de vírus, especialmente o vírus influenza, que também a partir dele é obtido a vacina. O vírus ele é inoculado em diferentes regiões do ovo, onde encontra condições ideais para a sua replicação. Durante a replicação podem ocorrer formação de lesões chamadas POCs, reação de hemaglutinação positiva. A hemaglutinação ocorre quando proteínas virais se ligam às hemácias, causando sua agregação. Muito usado para influenza, formação de POCs e hemaglutinação positiva, como foi dito. Outro método de isolamento viral é através de modelos de animais. Eles são empregados em estudos experimentais e avaliação da patogenicidade. Porém, há algumas limitações, como o tempo e o alto custo, a necessidade de uma infraestrutura especializada e também não são todos os vírus que são cultiváveis. Como exemplo de animais usados, principalmente camundongos, coelhos e primatas. A infecção, ela ocorre através das vias intranasal, cerebral, sanguínea, intraperitoneal e por escarificação. Sinais e sintomas da infecção vai ser uma paralisia, lesões e morte do animal. Outra técnica utilizada é a microscopia eletrônica. Ela é utilizada para ver a morfologia do vírus. É uma visualização direta das partículas virais. Suas vantagens é porque permite uma alta resolução e a identificação morfológica, porém há suas limitações, que é uma necessidade de uma alta carga viral, o que não acontece para todos os vírus, possui uma baixa sensibilidade, além de um alto custo. Agora vamos falar sobre os métodos sorológicos, que são fundamentais para avaliar a resposta imunológica do organismo frente às infecções virais. Os métodos sorológicos são baseados na interação entre antígeno e anticorpo. O antígeno é uma parte do vírus, enquanto o anticorpo é produzido pelo sistema imunológico do paciente, como resposta à infecção. Essa ligação ela é altamente específica, o que permite identificar a exposição ao vírus. A interpretação dos resultados sorológicos é baseada principalmente nos tipos de anticorpos. A IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido, indicando infecção recente. A IgG surge posteriormente e pode permanecer por longos períodos, indicando uma exposição prévia. Porém, é importante destacar que a presença de IgG não significa necessariamente imunidade protetora. Como exemplo, temos esse gráfico, onde representa a evolução da infecção pelo vírus da dengue ao longo do tempo e mostra 3 fases principais do diagnóstico. No início da infecção, nos primeiros dias, ocorre a fase da viremia, onde há grande quantidade de vírus circulante no sangue. Nesse período também é possível detectar o antígeno NS1, que é uma proteína do próprio vírus. Por isso, nessa fase inicial,
Os testes mais indicados são, como exemplo, a PCR e a detecção do NS1. Com o passar dos dias, a quantidade de vírus começa a diminuir e o organismo inicia a produção de anticorpos. A IgM é o primeiro anticorpo a aparecer, indicando que houve uma infecção recente. Mais tardiamente, surge a IgG, que está relacionada à memória imunológica e pode permanecer por longos períodos. Esse gráfico mostra que o tipo de teste utilizado depende diretamente do tempo de evolução da doença. As principais técnicas dos métodos sorológicos são ELISA, imunofluorescência, neutralização viral, a inibição da hemaglutinação e o Western blot. Começando, então, a falar pelo ELISA, ele é um ensaio imunoenzimático que ele é baseado na ligação entre o antígeno e o anticorpo. Primeiro, um desses componentes é fixado em uma placa. Depois, adicionamos a amostra do paciente. Se houver o alvo, vai ocorrer a ligação. Em seguida, entra um anticorpo ligado a uma enzima. Por fim, adicionamos um substrato que reage com essa enzima, gerando assim uma mudança de cor. A intensidade dessa cor, ela é proporcional à quantidade de anticorpos ou de antígenos que vai estar presentes. Existem diferentes tipos de ELISA, cada um com uma finalidade específica. No ELISA indireto, o objetivo é detectar anticorpos do paciente, sendo muito utilizado no diagnóstico de infecções virais. No ELISA sanduíche, o foco é detectar antígenos virais, aumentando assim a especificidade do teste. Já o MAC ELISA, ele é voltado para a detecção de IgM, sendo especialmente útil para identificar infecções recentes. A imunofluorescência, ela é uma técnica sorológica que utiliza anticorpos marcados com substâncias fluorescentes, fluorofóros, para detectar a presença de antígenos virais ou anticorpos em amostras clínicas. O anticorpo específico, ele se liga ao antígeno viral. Esse anticorpo está ligado a um fluoroforo, como exemplo tem a fluoresceína. Quando exposto à luz ultravioleta, vai emitir a fluorescência. A fluorescência ela é observada em um microscópio especial. Um resultado positivo vai obter a presença da fluorescência. A imunofluorescência ela é utilizada principalmente para diagnóstico de vírus respiratórios, como influenza e o adenovírus, vírus da raiva, herpes simples e vírus sincial respiratório, muito usada em amostra de suave respiratório. Suas vantagens é que o resultado é um resultado rápido, tem uma boa especificidade e permite uma visualização direta da infecção. Porém, depende de qualidade da amostra, uma necessidade de microscópio de fluorescência, há uma menor sensibilidade que o PCR e requer um profissional treinado. O teste de neutralização é um método sorológico que avalia a capacidade dos anticorpos de bloquear a infecção viral.
Nesse teste, o vírus ele é misturado com o soro do paciente. E se houver anticorpos neutralizantes, eles impedem que o vírus infecte as células em cultura. Se as células elas permanecerem intactas, o resultado é positivo para anticorpos neutralizantes. Caso contrário, o vírus continua ativo. Esse teste é considerado o padrão ouro para avaliar imunidade, especialmente em doenças como dengue e Covid-19, pois não detecta anticorpos, mas avalia sua funcionalidade. A hemaglutinação é um método baseado na capacidade de alguns vírus de se ligarem às hemácias, formando agregados visíveis. Na forma direta, a presença de aglutinação indica a presença do vírus. Já na inibição da hemaglutinação, o objetivo é detectar anticorpos. Nesse caso, se houver anticorpos no soro do paciente, eles bloqueiam o vírus e impedem a aglutinação. Por isso, a ausência de aglutinação indica resultado positivo para anticorpos. É um método simples e rápido, muito utilizado em estudos de vírus como influenza. Já o Western blot é um método sorológico utilizado principalmente como teste confirmatório. Ele funciona separando proteínas virais e colocando-as em contato com o soro do paciente. Se houver anticorpos, eles vão se ligar a proteínas específicas, formando bandas visíveis. Cada banda representa uma proteína viral, o que aumenta muito a especificidade do teste. Por isso, ele é muito utilizado após testes de triagem como ELISA, especialmente em doenças como HIV. Apesar de serem muito utilizados, os métodos sorológicos, eles apresentam algumas limitações importantes. Uma das principais é a janela imunológica, que é o período inicial da infecção, em que o organismo ainda não produziu anticorpos detectáveis, podendo levar a resultados falsos negativos. Outra limitação são as reações cruzadas, onde anticorpos podem reagir com vírus semelhantes, gerando resultados falsos positivos. Além disso, em pacientes imunossuprimidos, a produção de anticorpos pode ser reduzida, comprometendo o diagnóstico. Também é importante destacar que, na maioria dos casos, a sorologia não consegue diferenciar infecção ativa de infecção passada, especialmente quando se detecta IgG. Por fim, podem ocorrer resultados falsos positivos ou falso negativo, dependendo de fatores como qualidade do teste e da amostra. Os métodos moleculares são atualmente os mais utilizados no diagnóstico viral, pois permitem detectar diretamente o material genético do vírus, seja DNA ou RNA. Além disso, eles possuem alta sensibilidade e especificidade, com isso, podendo obter um diagnóstico mais precoce. No caso do DNA, ele é formado por uma fita dupla, o que confere maior estabilidade. Por isso, pode ser detectado diretamente pela técnica de PCR. Já o RNA é uma molécula de fita simples, mais instável e suscetível à degradação. Por esse motivo, antes da amplificação, é necessário convertê-lo em DNA complementar, por meio da enzima transcriptase reversa, que é o processo conhecido como RT-PCR.
O tipo de material genético do vírus determina diretamente qual técnica molecular será utilizada no diagnóstico. Entre esses métodos, o mais conhecido é a PCR, que amplifica pequenas quantidades de DNA viral, tornando possível sua detecção mesmo quando a carga viral é baixa. Para vírus de RNA, como muitos vírus respiratórios, utiliza-se RT-PCR, que converte o RNA em DNA antes da amplificação. Já a PCR em tempo real, ou qPCR, permite não apenas detectar, mas também quantificar a carga viral, sendo muito utilizada no monitoramento de doenças como HIV. Além disso, técnicas mais avançadas, como o sequenciamento genético, permitem identificar mutações e variantes virais, sendo fundamentais para a vigilância epidemiológica. Esses métodos apresentam alta sensibilidade e especificidade, mas exigem infraestrutura laboratorial e controle rigoroso para evitar contaminação. Os métodos moleculares apresentam várias vantagens importantes no diagnóstico viral. Primeiro, eles possuem alta sensibilidade, o que significa que conseguem detectar o vírus mesmo em pequenas quantidades. Além disso, apresentam alta especificidade, pois identificam sequências genéticas específicas do vírus, reduzindo o risco de erro. Outra grande vantagem é o diagnóstico precoce, já que esses métodos conseguem identificar o vírus antes mesmo da resposta imunológica do organismo. Eles também permitem a detecção direta do vírus, diferente dos métodos sorológicos, que detectam apenas a resposta do organismo. Os métodos bioquímicos são utilizados como ferramentas complementares no diagnóstico viral. Diferente dos métodos sorológicos, eles não avaliam a resposta imunológica do paciente, mas sim propriedades diretas do vírus. A hemaglutinação, ela ocorre quando proteínas virais, como hemaglutininas, se ligam à superfície das hemácias, causando sua aglutinação. Ou seja, o vírus promove a união das hemácias, formando agregados visíveis. Na hemadsorção, as hemácias se aderem à superfície de células já infectadas pelo vírus. Isso ocorre porque proteínas virais são expressas na membrana dessas células. Esses métodos detectam a interação do vírus com as células ou hemácias, e não anticorpos, por isso não são considerados sorológicos. Além dos métodos diretos, o diagnóstico viral também pode ser auxiliado por alterações fisiológicas no organismo. Essas alterações são indiretas, mas extremamente importantes na prática clínica. No HIV, ocorre a redução dos linfócitos CD4, que são fundamentais para o sistema imunológico. Esse parâmetro é essencial para o monitoramento da progressão da doença. Nas hepatites, observa-se o aumento das enzimas hepáticas, como ALT e AST, indicando lesão no fígado. Na dengue, é comum a redução das plaquetas, o que aumenta o risco de sangramentos. Esses parâmetros não confirmam o diagnóstico viral isoladamente, mas são fundamentais para a avaliação clínica e prognóstico do paciente. O diagnóstico viral ideal integra métodos laboratoriais com alterações clínicas e fisiológicas, garantindo maior precisão.
Com isso, a escolha do método ela vai depender do vírus, da fase da infecção, da amostra e da estrutura. Como disse anteriormente, o ideal seria a combinação de métodos. Os erros diagnósticos pode ser através de coleta inadequada, tempo incorreto, uma contaminação ou também uma interpretação errada do diagnóstico. E algumas aplicações. Um diagnóstico precoce ele é essencial para o monitoramento da doença e o controle dos surtos que podem haver e ter. Com isso, o diagnóstico viral ele evoluiu significativamente com o avanço das técnicas moleculares, porém permanece dependente da integração entre dados clínicos, laboratoriais e também epidemiológicos. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção.